Essa aula agora é sobre termos importantes para o conhecimento dos familiares e cuidadores de pacientes com demência. O objetivo é introduzi-los aos principais temas relacionados com esse universo e, com isso, você se preparar para o cuidado do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, recém-diagnosticados com uma demência. Então, a ideia é facilitar a sua vida. Uma vez você se preparando, aprendendo sobre os problemas, os principais termos relacionados a ele, você está mais preparado para o dia a dia, para a rotina e para aquilo que está por vir. Então, o principal conceito que precisamos conhecer é o que é demência. Então, a demência é um termo geral utilizado para descrever um conjunto de sintomas relacionados à deterioração progressiva das funções cognitivas. Vou explicar de um jeito mais simples. O paciente, ele vai piorar a cognição dele. Daqui a pouco vou explicar o que é cognição. Então, ele tem um estado cognitivo e, ao longo da doença, ele vai deteriorar. E essa perda progressiva da cognição vai afetar a autonomia, vai aumentar a dependência, que é a característica principal da demência. A demência, ela há um prejuízo na autonomia e há um prejuízo também no aumento da dependência do paciente. A demência, ela pode ocorrer em pacientes com menos de 65 anos, chamado então de demência pré-senil, pode ocorrer com pacientes com mais de 65 anos, chamada demência senil. Ela é progressiva na maior parte dos casos e um ponto muito importante é a demência não faz parte do processo normal de envelhecimento do paciente. O que é? A cognição é o conjunto de processos mentais que nos permite adquirir, processar, armazenar e utilizar informações, ou seja, é tudo que envolve o funcionamento da mente. Dentro da cognição, nós encontramos a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, a percepção, o planejamento, a orientação, tomada de decisões e resolução de problemas. O que é atenção? A atenção é a capacidade de focar a mente em estímulos específicos e ignorar aquilo que é irrelevante. Por exemplo, agora você está assistindo esse vídeo, então você está prestando atenção em mim. Ela é um filtro que seleciona o que entra na nossa mente consciente. O que é a memória? A memória é a habilidade de armazenar, manter e recuperar informações ao longo do tempo. Existem vários tipos de memória. A memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Um exemplo de memória de curto prazo: lembrar o que comeu no horário do almoço. Um exemplo de memória de longo prazo: uma viagem que você fez há 10 anos atrás. A memória é uma biblioteca interna que organiza e pela qual consultamos constantemente. A linguagem também é outro ponto que faz parte da cognição. Algumas demências alteram primeiro a linguagem. O que é a linguagem? É a capacidade de expressar pensamentos e sentimentos por meio de palavras, gestos ou escrita. Inclui tanto a habilidade de falar e escrever, quanto a de compreender o que é dito ou escrito. Por exemplo, conversar com um amigo, escrever uma carta, entender o que a outra pessoa está dizendo. Então, linguagem é, de uma forma geral, o meio de comunicação. Raciocínio é o processo de pensar de maneira lógica para chegar a conclusões, fazer julgamentos ou resolver problemas. Um exemplo: entender se está chovendo é melhor levar um guarda-chuva. Se está chovendo, é melhor levar um guarda-chuva. Esse é o raciocínio. Ainda sobre cognição. Percepção é a capacidade de interpretar corretamente as informações captadas pelos nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Ver um objeto e reconhecer que é uma maçã, ou sentir cheiro de fumaça e perceber um possível incêndio. Isso faz parte da percepção. A percepção é como a lente pela qual experimentamos o mundo. Planejamento é a habilidade de pensar no futuro, organizar ações e prever o que é necessário para atingir um objetivo. Vou dar um exemplo: preparar o que será levado para uma viagem,
ou organizar o dia para cumprir todas as tarefas. Então, isso é uma forma de planejamento. Quando você acorda de manhã e pensa, ou anota no seu celular, hoje eu preciso pagar uma conta, eu preciso fazer uma ligação para um familiar, eu preciso fazer uma reunião. Isso é planejamento. Planejamento é o roteirista que organiza nossas ações para alcançar nossas metas. Tomada de decisões é o processo de escolher entre duas ou mais opções, baseando-se em informações disponíveis, valores pessoais e previsões sobre as consequências. Um exemplo prático: escolher o que cozinhar para o jantar ou decidir aceitar ou recusar uma proposta de trabalho. Você recebeu uma proposta de trabalho, você vai aceitar ou não? Isso está dentro da tomada de decisões. Resolução de problemas é a capacidade de identificar um problema, pensar em possíveis soluções e executar a melhor delas. Por exemplo, resolver o que fazer quando o carro quebra no meio da estrada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar consertar? Eu vou ligar para um amigo? Eu vou chamar o reboque? Isso é resolução de problemas. A resolução de problemas é o kit de sobrevivência da mente para lidar com os desafios. Agora eu vou falar sobre orientação. Orientação é a capacidade de situar corretamente no tempo, no espaço e em relação a si mesmo e aos outros. Ela envolve duas dimensões principais: orientação temporal e orientação espacial. A orientação temporal é saber a data, o dia, o mês, o ano, o dia da semana. Então isso é orientação temporal. Orientação espacial: a cidade onde você mora, a rua onde você mora, onde você está nesse momento, onde seus pais moram, como fazer para chegar lá. Tem um pouco de planejamento, mas também orientação espacial. Exemplos práticos: quando uma pessoa sabe que hoje é segunda-feira e que ela tem uma consulta médica à tarde, ela está orientada no tempo. Quando ela sabe que está no hospital e não em casa, ela está orientada no espaço. A orientação é o GPS mental que nos mantém conectados ao mundo ao nosso redor e à nossa própria identidade. Um termo importante de ter conhecimento é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade da pessoa de tomar decisões e realizar suas atividades de forma independente, sem a ajuda constante de terceiros. Então, autonomia faz parte do processo de poder fazer uma compra sozinho ou com pouca ajuda, ir ao banco sozinho ou com pouca ajuda, cozinhar. Então isso faz parte da autonomia. E a autonomia é um dos pontos que é perdido nos pacientes com demência. Para o paciente com demência, o importante é tentarmos preservar ao máximo a autonomia. Quanto mais nós permitirmos para o nosso familiar ter autonomia, melhor vai ser, por vários sentidos, em termos de dignidade, até mesmo de evolução da doença. Quando nós permitimos a sua mãe, por exemplo, de auxiliar no processo de preparação de um alimento, descascar uma verdura, picar, você está ajudando a preservar a autonomia dela. Durante o banho, você permitir que ela faça parte de alguma das etapas do processo de tomar banho, você também está permitindo que ela tenha autonomia. E dessa forma, você está protegendo a dignidade dela e vai facilitar os cuidados gerais. Afinal de contas, é um ponto a menos que você familiar vai ter que se preocupar.